E aí, pessoal, boa noite a vocês. Bem-vindos à aula. A gente já passou alguns minutos aí do início. Para variar, né? Estamos apenas com 7 participantes. Mas tudo bem, vamos esperar o pessoal estacionar o carro, né? Passar na cantina, no banheirinho. Aí daí a gente começa a aula, tá? Vamos dar uma continuada no que a gente estava falando na aula passada. E eu já tomei a liberdade de começar a fazer umas transparências aqui. Só para saber, algum de vocês aí que está prestando atenção em mim, pode manifestar se o áudio está bom? É que eu mudei algumas configurações aqui do meu estúdio aqui. Alguém pode me dizer se o áudio está legal? Beleza, Thailson. Obrigado. Bom, vamos lá então. Vamos lá que hoje a aula vai ter muita coisa interessante para a gente discutir. Deixa eu apresentar o PowerPoint que eu estava preparando para vocês. A janela, PowerPoint, compartilhar. É isso aí. Boa noite, professor. Boa noite, bem-vindo aí. Obrigado. Ó, então hoje, o que a gente já fez, né? Na realidade, na aula passada, a gente começou a falar, tá, de alguns aspectos mais característicos das redes de comunicação. Então, a gente chegou a comentar com vocês que essa rede que a gente conhece hoje como sendo rede de dados, digitalizada, bonitinha, que a gente chama de internet e tal, ela se originou há muito tempo atrás com as redes antigas de telecom, né? Inclusive, quando a gente fez aquela apresentação dos modelos de referência, né, a gente fez uma distinção bem legal lá entre o modelo OSI, que foi o modelo de referência criado lá pelo pessoal de engenharia, e era um modelo que mais dizia respeito à rede de comunicações antiga, tá? Depois veio o modelo TCP, né, que é um modelo que foi criado pelo pessoal de computação, de engenharia de computação, mas eles tinham muita coisa similar, né? A diferença é que o pessoal de computação queria fazer as coisas mais rápido, ou seja, aquele esquema Microsoft, né? Você faz o negócio, mesmo que não fica pronta, você libera logo, o pessoal vai testando, se der algum problema, você corrige, né? Então, é aquele negócio, você vai corrigindo o projeto enquanto o projeto está rodando. O pessoal de telecom, não, eles queriam ter certeza lá que o negócio ia sair certinho, não ia ter problema, ninguém ia reclamar, que eles primavam pela qualidade. Só que é o seguinte, qualidade leva tempo, né? Muita discussão, né? Às vezes discussões inócuas, sem sentido nenhum, ou muitas vezes com bastante sentido, né? Para terem certeza de que quando eles colocassem lá um protocolo ou alguma utilização de rede, não iria ter problema, todo mundo poderia utilizar aquilo sem dar chabu na rede, tá? Por quê? Porque comunicação, a gente sabe que é uma coisa muito importante. E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre modulação e sobre transmissão em banda básica e transmissão modulada, tá? A gente vai entender quais são esses termos, porque eles existem, e, obviamente, a gente vai comentar alguma coisa do histórico, porque, como eu sempre digo, o nosso conhecimento, ele é cumulativo, portanto, se a gente conhece um pouquinho da história, de como o negócio foi feito, fica mais fácil para a gente entender, tá? Então, vamos lá. Em qualquer lugar do mundo, no mundo que eu digo é do universo galáctico, tá? Contemplando todos os planetas, exoplanetas existentes na natureza, esse conceito é comum, tá? A não ser que exista um conceito que o nosso
o nosso cérebro ainda não alcançou, né? Tá? Que é o conceito do processo, ou processo de comunicação. Um processo de comunicação pressupõe que a gente tenha um transmissor, né, um emissor, tá? A mensagem que vai ser transmitida e o receptor. Cara, isso é óbvio, tá? Desde a época que o ser humano começou a descobrir a fala, né? E a gente usa ainda esse conceito para adaptar, né, as nossas aulas de rede de comunicações. Tá? Então, eu acho que não tem nenhuma dúvida sobre isso. O transmissor é aquele que transmite. Tá? Veja bem, a transmissão pode ser oral ou não oral. Tá? Por que não oral? Ah, porque uma transmissão digital, embora você esteja transmitindo voz, né, ela não é bem voz, né? É uma transmissão de bits. Tá? Palavras, expressões e valores que você deseja que a outra pessoa ou o outro lá, o receptor, entenda, tá? Os protocolos, obviamente, eles foram criados utilizando esse conceito de comunicação, porque o protocolo nada mais é do que as regras de comunicação que a gente usa entre um transmissor e um emissor. Não vamos nem entrar naquele detalhe de orientado à conexão, né, não orientado à conexão, isso no momento não nos importa agora. A mensagem corresponde ao conteúdo que você quer transmitir, conteúdo de ideias, palavras, expressões, etc. E receptor, obviamente, é aquele que recebe a mensagem. Tá? A gente tem que entender que para uma comunicação existir, pressupõe que o receptor, quando ele recebe a mensagem, ele continue essa comunicação e, nesse caso, ele envia mensagem também. Ou seja, o receptor, ele recebe a mensagem e depois ele torna-se um novo transmissor. Por quê? Tá? Uma comunicação eficaz e eficiente pressupõe você receber uma confirmação de quem está escutando, pelo menos para saber se ele entendeu o que você está falando. O que, eventualmente, não acontece nessas aulas que a gente está ministrando virtualmente, porque muitas vezes vocês me interrompem quando vocês têm dúvidas, mas outras vezes vocês não me interrompem, ou seja, parece um monólogo, né? Eu estou jogando a matéria para vocês e, infelizmente, eu não estou enxergando a cara de vocês, eu não sei se vocês estão recebendo a informação que eu estou passando, né? Ou mais, né? Quando a gente está numa aula presencial, eu consigo, pela feição de vocês, saber se vocês estão entendendo ou não. Pelo menos desconfio, né? Quando vocês fazem aquela cara de sei lá o quê, eu percebo que a comunicação não está sendo legal. Então, eu tento alterar. Bom, e isso a gente pode classificar como uma coisa que é uma quarta característica aqui, né? Ou quarto elemento, que é o que a gente chama de ruído. Tá? Então, o que é um ruído numa comunicação? O ruído numa comunicação, tá? É uma característica indesejável, porque ela atrapalha. A gente já viu isso já, né? O ruído é uma característica indesejável na comunicação, pois atrapalha o entendimento. Beleza? Muito bem. Bom, com essas coisas aqui, com esses elementos na cabeça, tá? A gente pode entender melhor o que a gente viu na aula passada. Muito corrido, né? Na segunda parte da aula passada, a gente viu mais ou menos como que a gente digitaliza um sinal analógico, tá? Por quê? Se a gente está trabalhando com redes de comunicação digital, para a gente transmitir ou receber informação, essa informação tem que estar digitalizada. E eu falei para vocês que o mundo é analógico. Portanto, a gente tem que fazer um processo de digitalização, tá? Qualquer informação analógica, no caso que precisa ser armazenada de uma maneira efetiva em um computador ou transmitida por um sistema de comunicação digital,
né? Por que que eu estou fazendo essa ressalva aqui? Porque, obviamente, e a gente vai ver hoje ainda, que existem sistemas de comunicação analógica. Tá? Antes de digitalizar, a gente já tinha televisão, rádio, uma série de coisas que era analógico, tá? Então, essa informação ela tem que passar necessariamente por um processo de codificação, né? E veja bem, aqui essa codificação é no sentido de digitalização do sinal. Por quê? Porque o próprio processo de digitalização tem uma etapa que a gente também chama de codificação. Mas aquela codificação lá é uma etapa do processo todo de digitalização. E tem alguns autores, né, que chamam a digitalização como um todo, tá, um processo de codificação. Tá? A gente vai entender melhor isso daí daqui a pouquinho. Tá? Quais são, então, as vantagens que a gente tem em digitalizar? Ó, essas vantagens vão ser muito estudadas numa matéria chamada... Como que chama? Nossa senhora, como que chama aquela matéria lá? Processamento digital de sinais. PDS. Tá? Olha só para a gente entender qual vai ser a responsabilidade dessa matéria aqui. Essa matéria, ela vai ter a responsabilidade de fazer a gente entender como que a gente consegue eliminar, tá, de uma comunicação os ruídos, tá, ou as características indesejáveis. Tá? Por quê? Porque essas características indesejáveis, que são ruídos, elas podem surgir de várias formas, de várias maneiras, inclusive no processo de digitalização. Tá? Por exemplo, se vocês se lembram, no processo de digitalização da aula passada, o que a gente fez? A gente viu, tá, que a gente pegava um sinal analógico, né? Eram 3 etapas. Tá? A gente pegava um sinal analógico e esse sinal analógico, ele era amostrado, né? Depois ele era quantizado e codificado. Só que quando ele era quantizado, tinha vários níveis de quantização aqui, que a gente poderia fazer em quase infinitos níveis, né? Mas a gente chegou à conclusão de que se a gente fizer com 8 bits, por exemplo, essa quantização já fica suficiente para a gente. Então, seria de 0,00000 até 1,1,1,1, que dá 256 níveis de quantização. Só que é o seguinte, se no momento que a gente abriu a janelinha lá da amostragem, tá, a gente vai ter que quantizar isso daí, vai ser uma quantização aproximada. Por quê? Porque ela vai pegar ou o nível de cima ou o nível de baixo, certo? E essa aproximação da quantização também é um sinal indesejado. Eu posso considerar isso daí também como sendo ruído, tá? E esse ruído tem até um nome específico, é o ruído de quantização, tá? Então, quanto menor a quantidade de bits que a gente usa para quantização do sinal, maior esse ruído de quantização, tá? Então, a gente entende esse ruído de quantização como sendo uma indefinição exata de onde está o nível do sinal analógico naquele momento específico que a gente está pegando aquela amostra. Tá? Bom, mas o nosso intuito aqui não é falar de processamento digital de sinais, tá? Mas a gente tem que falar das vantagens do sinal digital. Então, se a gente precisa guardar e armazenar, principalmente num sistema onde a gente tem uma memória, é muito mais proveitoso para a gente guardar numa memória de computador do que numa fita eletromagnética. Por quê? Espaço de armazenamento, método que a gente usa para gravar ou para recuperar, os bits gravados, por exemplo, numa mídia digital, um CD, um DVD, alguma coisa assim, eles duram muito mais do que uma fita gravada, uma fita com
com cobre, por exemplo, de substrato metálico, né, para sofrer a magnetização, uma fita de cromo, por exemplo, de ferro-cromo, né? Por quê? Porque com o passar do tempo, essa fita vai se desmagnetizando, tá? Então, a tecnologia não é muito legal para armazenamento analógico, né? Tanto é que se você pegar, por exemplo, uma fita eletromagnética gravada em 1940, 45, por exemplo, e você reproduzir ela, mesmo no gravador, você tem tudo certinho, você vai ver que ela vai ficar distorcida, vai ter um ruído muito grande. Quiçá, dependendo do substrato magnético, você não vai conseguir nem reproduzir essa fita. Por quê? Porque, como a gente já viu lá em medidas, em materiais elétricos, né, e magnéticos, tá, a tendência é a fita se desmagnetizar e alcançar a, a normalidade do material, ou seja, ficar um caos. Os momentos magnéticos vão voltar todos, né, para a origem de como era a fita antes de passar o cabeçote de magnetização. Tá? Outra coisa que é importante é que é possível transmitir mais informação através dos sistemas digitais do que nos sistemas analógicos. Olha que interessante. Esse mais informação é uma coisa questionável no seguinte sentido. Você consegue fazer uma multiplexação, tá, de sinais mais densa, ou seja, você consegue otimizar o teu canal de transmissão. Ou seja, transmitir mais informação através do mesmo canal. E a gente vai entender daqui a pouco o que é canal também. E podem ser enviados diretamente para computadores. Bom, esse diretamente para computadores também é questionável, porque o cara que pensa nesse tipo aqui, não é que pode ser enviado diretamente, é que como os computadores, eles falam, tá? Os elementos de rede falam digitalmente, tá? Se você estiver enviando dados digitais, é um pouco mais fácil de adaptá-los ao entendimento desses computadores, tá bom? Tá? Então, é assim, é questão de facilidade, tá? Esse enviados diretamente, tá? Tem algumas ressalvas. Por quê? Porque vai depender muito da codificação e do protocolo que eu estou usando. Tá? Não adianta nada eu ter um computador digital que esteja falando um protocolo e eu estou mandando dados enviados digitalmente num outro protocolo, os caras não vão falar de jeito nenhum. Tá? Mas é assim que o mundo, vamos dizer assim, né, ou parte do mundo das telecomunicações e das comunicações de dados, entendem as vantagens dos sinais digitais. Existem N outras vantagens, tá? Mas também não cabe a gente ficar elencando aqui antes da gente conhecer o outro, né? Porque daí você fica falando das vantagens, mas você não entende da desvantagem. Então vamos seguir aí o barco e a gente vai decifrando lá essas informações aí, e às vezes até um pouco desencontradas, né? Eu acho chato, por quê? Porque eu não diria que, eu não consideraria esse tipo de crítica que eu faço como se fosse uma coisa antiética, né? De eu criticar, por exemplo, colegas que escrevem textos que são diferentemente do que eu escreveria, tá? Porque, obviamente, isso daqui é Ctrl-C, Ctrl-V, né, Fio? Eu peguei lá de uma apostila e tal, do livro, e trouxe para cá para discutir com vocês, né? Eu acho que toda ideia científica, ela tem que ser debatida, ela tem que ser testada e ela tem que ser confrontada. Por quê? É a partir dessas discussões de ideias que o nosso conhecimento cresce, tá? Então, assim, eu me sinto muito à vontade por criticar, por exemplo. Eu realmente acho que essas vantagens aqui, elas são relativas, tá?
E a gente pode refutar essas vantagens aqui, tá? Mas elas foram descritas por uma pessoa, tá? Num determinado momento, com uma determinada intenção, tá? Que eu estou utilizando aqui para falar para vocês. Então, às vezes eu critico, mas não é com maldade, não, tá? É no intuito da gente crescer o nosso conhecimento, tá? Bom, como que a gente faz, então, para digitalizar o sinal, né? Na realidade, a digitalização é um processo de transformação, tá? De um sinal. Vocês têm que concordar comigo que se eu pego um sinal que ele é analógico, tá? E mudo ele e coloco ele num formato digital, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente transformando ele, tá? E a gente já viu que consiste em três fases, né? Primeiro, a amostragem, que a gente retira amostras do sinal original conforme uma frequência pré-determinada. Essa frequência aqui é uma frequência de amostragem, tá? Amostragem, e tem a ver com o teorema de amostragem. Quem que fez esse teorema? Aquele cientista louco lá, era o Next. Tá? O que ele falou? Bom, ele falou o seguinte, que se a gente conseguir fazer uma amostra de pelo menos 2 vezes a máxima frequência que eu quero transmitir, tá? Essa amostragem já é suficiente para eu, na recepção, destransformar. Nossa, que termo esquisito, né? Mas dá para entender, é isso aí mesmo, né? Se tem ministro que um dia falou, inventou imexível, por que eu não posso inventar a palavra destransformação? Tá? A palavra é minha, a aula é minha, eu invento o que eu quiser. Tá? Então, é assim, quando você faz uma amostragem com 2 vezes a máxima frequência transmitida, você consegue destransformar o sinal, tá? Com o mínimo possível para que você entenda o que foi transmitido. Ou seja, o sinal que é destransformado na recepção, ele não é exatamente igual ao sinal original, tá? Mas com essa taxa de amostragem, é o suficiente para você recuperar o sinal de uma maneira entendível. E de uma maneira muito próxima mesmo ao sinal original. Bom, eu poderia fazer uma amostragem com frequências mais altas, tipo 3 vezes a frequência máxima transmitida, 5 vezes a frequência máxima transmitida? Sim. Se você fizer isso, você vai conseguir uma coisa que a gente chama de resolução maior no sinal. Tá? Você ainda não vai conseguir recuperar o sinal original, tá? Mas se você aumentar a frequência de amostragem, obviamente, você vai ter um sinal mais próximo do sinal original que foi transmitido. Todavia, entretanto e contudo, conforme você amostra a uma taxa maior, você vai usar mais bits para transmitir esse sinal. E para transmitir mais bits, você vai precisar de mais banda, né? Ou seja, você vai precisar ter um canal que seja mais bitelo, tá? E daí a gente tem que pensar também economicamente como que isso fica, né? Porque você não pode ser egocêntrico e pensar que só você quer transmitir o seu sinal, concorda? Você está concorrendo esse canal de transmissão, né, com várias pessoas que querem transmitir o sinal delas ao mesmo tempo que o seu. Veja na internet. Né? Tanto é que os protocolos de internet ou de Ethernet, eles são criados exatamente para prever que um babaca fique utilizando o canal só para ele. Né? Porque senão um cara que fala que nem eu
vai querer ficar falando, e não vai dar oportunidade para ninguém falar. Então, em vez de ser uma rede mundial de computador, iria se transformar numa rede única de um babaca só falando, que nem acontece na aula que eu dou para vocês, quando ninguém faz pergunta e ninguém interrompe. Tá? Mas beleza, essa é uma das etapas. A outra etapa que a gente viu é a quantização, que eu já falei no slide anterior também. Repeti, inclusive. O que é a quantização? É você pegar cada amplitude do sinal analógico que você amostrou naquele determinado momento e fazer uma amostragem dele, né? Quantificar, na realidade. Você vai dar um valor quantificado de amplitude para aquela amostra. Né? Daí, se vocês lembrarem, lá no... Deixa eu ver se eu pego a aula passada aqui. Deixa eu tentar abrir aqui a aula passada. Eu vou fazer aula... E agora, essa daqui, a aula passada? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por um acaso... Não, mas essa daqui não foi a aula de vocês, foi? Teve comentários? Ah, foi. Vocês estão conseguindo ver essa janela aí no vídeo para vocês? Ou ainda estão naquele outro lá? Ô, professor, a gente está vendo aqui digitalizando um sinal. Digitalizando um sinal. Tá? Então, sacanagem, né? Porque eu abri o outro e eu tenho que... Deixa eu fazer assim, então. Eu abri da outra aula e vocês não conseguem ver, mas eu consigo copiar e enfiar aqui no meio para vocês verem. Tá? É claro que o fundo era diferente, mas a figura vocês estão lembrando, né? Que a gente fez na aula passada. O que é a quantização, então? É você pegar... Deixa eu dar um zoom aqui. É você pegar esse nível, tá? Ou a média desse nível, que é exatamente nessa janelinha. Nossa, tá errado aqui a janela. Né? Vamos pegar essa aqui, ó. Nessa janela de amostragem. Tá vendo? Você tem uma variação grande de níveis aqui, né? Mas você tem que quantizar. E o que é a quantização? É você pegar um nível. Então, a quantização poderia ser pelo nível mais alto, poderia ser pelo nível mais baixo, ou poderia ser pelo nível médio. O que acontece é que se a gente pegar o nível mais alto, ou o nível médio, ou o nível mais baixo, ele vai ter números diferentes aqui. Tá? Então, os valores da quantização podem ser diferentes em função do tipo de quantização que eu estou fazendo, tá? Mas essa é a segunda etapa, tá? E daí, o que a gente faz? A gente pega e codifica, porque quando você estiver fazendo essa conversão aqui, tá? Praticamente você tem todas essas amostras, tá? Com códigos de quantização, tá? Então, esses códigos vão ser passados para a linha, tá? É isso que eu quis dizer aqui com quantização. Beleza, tá? Bom, a codificação é exatamente esse processo de pegar o valor de amplitude, né? O valor de amplitude, vou voltar aqui, ó. Isso daqui é um valor, tá? Deixa eu até fazer uma bolotinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Isso daqui, ó, que foi pego, tá? Nessa amostra, tá? É um valor. Tá vendo? Você vê que a bolinha é até grandinha, né? Porque é um valor que se a gente fosse ver mesmo, não sei, se eu pegar em cima é um, se eu pegar embaixo é outro, né? Mas vamos imaginar que a gente está trabalhando com o nível médio dela, tá vendo? Então é um valor, uma faixa de valores, que vai ser, isso daqui é uma amplitude, tá? Em volts, vamos dizer assim. É uma amplitude em volts. Só que eu vou codificar essa amplitude em volts
com um código de 8 bits. Ah, o código pode ser de 10 bits? Pode ser de 20 bits? Pode. Tá? Só vai aumentar aqui a resolução. Tá? Então, resolução do sinal digitalizado tem a ver com amostragem, quantização e codificação. A gente tem alguma diferença? Sim. A quantização, é o que eu falei, ela impõe uma imperfeição no sinal. E a gente viu lá na primeira, segunda transparência, tá? Que essa imperfeição, ela é entendida para a gente como sendo ruído. E, no caso, o ruído de quantização. Tem outros ruídos? Tem. Tem ruído eletromagnético, tem ruído randômico, tem ruído por olha só, para vocês terem ideia, a gente, dependendo do jeito que a gente for transmitir isso daqui, né, a gente não viu ainda, mas a gente tem que transmitir, né? Um dos jeitos é colocar isso daqui dentro de um protocolo Ethernet e enfiar no cabo no par trançado lá, né? Beleza. Só que o próprio par trançado, né, a gente falou que tem as interferências eletromagnéticas, tem um monte de ruído que acontece, o ruído da rede que interfere, blá, 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 blá. Só que a gente não falou de um ruído simples. Olha só, o próprio fio, por si só, além dele oferecer uma certa resistência à passagem desses sinais digitais aí, do Ethernet, né, ele por si só, ele oferece uma agitação molecular. Vocês concordam comigo? Dependendo da temperatura, o fio está ali. Se for uma temperatura maior, a resistência é maior porque a agitação das moléculas é maior. Se a temperatura é menor, se estiver no inverno, a internet pode funcionar melhor, né? Por quê? Porque está tudo friozinho, tá? O ruído térmico é menor. Né? Ah, o que é o ruído térmico? Putz, ruído térmico, gente, tem a ver, é um negócio que chama assim, ó, tem a ver com a temperatura. Deixa eu escrever aqui. Não é, mas é conhecimento também, né? Ó, o K é constante ruído, ruído térmico. Isso acontece em qualquer fio, tá? E ruído é uma coisa que a gente não quer, tá? No caso, a gente viu o ruído de quantização. Eu estou explicando também o ruído térmico aqui para ir no embalo. O ruído térmico, cara, é uma constante. Um K, que é uma constante de Boltzmann. Ah, vai ver na química lá. Constante de Boltzmann, tá? Vezes a temperatura em Kelvin, tá? Não é centígrados. Então tem que converter. Lembrar que 0 graus Kelvin é menos 273 graus centígrados. Aí você faz a conversão, tá? E um Bzinho, tá? Olha só, esse Bzinho aqui a gente vai discutir hoje ainda. Esse Bzinho é a banda do canal, tá? Ou a banda que o fio permite, né? E lembrar que banda, não bunda, é banda, tá? A banda, ela tem a ver com a máxima frequência que eu posso enfiar nela. Beleza, tá? Esse Bzinho aqui, ó, é a máxima frequência que eu posso enfiar nela. Nela onde? No canal, no fio, no que eu estou usando para transmitir. Beleza? Então, mas onde que eu vejo isso daqui? Cara, se for ver resistor, como que o resistor funciona, você vai ter que saber isso daqui. Se você for trabalhar em química, você também vai ter que saber isso daqui. Tá? Então, não conheci. Pô, eu não tive ainda, não lembro de ter feito. Então, filho, eu não lembro de ter falado também. Deveria ter falado isso daqui para você. Ou algum professor deve ter falado, ou deveria ter falado. Ah, mas ele não falou. Bom, se ele não falou, infelizmente você vai ficar ignorante, você vai ficar sem saber. Né? Bom, e agora? O que eu faço? Eu vou morrer por causa disso? Não. Mas você vai saber que tem. Se você quiser estudar mais, tá? Você vai ter que conhecer.
Por exemplo, vai ter uma matéria que vai tratar de micro-ondas, tá? E quando você for fazer o cálculo de ruído na antena de recepção, aquelas antenas parabólicas, por exemplo, você vai ter que usar isso daqui na figura de mérito. Né? Isso se você for ensinado, né, como calcular a figura de mérito de uma estação terrena. Eu não sei quem vai dar aula para vocês, eu não sei se ele vai ensinar isso daí. Tá? Eu não sei nem se ele conhece isso daí. Por quê? Porque é uma coisa muito específica. Ô, louco. O que eu fiz? Moçada, vocês ainda estão vendo a apresentação? Não, né? Não. Então, eu não sei o que deu pau no meu PowerPoint aqui, vocês acreditam nisso? Ah, simplesmente ele fechou do nada, cara. Mas, Agora foi, professor. então, ele fechou do nada e ainda bem que eu consegui recuperar na onde está. Deixa eu salvar essa bosta aqui, que eu não salvei, cara. Salvar como? Meu Deus do céu. Espera um pouquinho, redes e computador. Deixa eu só salvar esse arquivo aqui. PowerPoint. X. Calma aí. Aula. Hoje é dia 23. Vocês viram que o Bolsonaro demitiu o Moro lá? Vocês estão sabendo dessa história? Não, né? Salvei. Bom, beleza. Então, o cara que for ensinar para vocês micro-ondas, que for ensinar antenas e propagação, provavelmente ele vai ter que tocar nesse assunto de ruído térmico. Por quê? Porque ruído térmico, a própria Terra, planeta Terra, se movimentando em torno. Isso para quem acredita no globo, tá? Os terraplanistas, eu não sei como eles calculam figura de mérito, tá? Mas para quem acredita que a Terra é um globo e ele gira em torno de si, tá? Esse próprio movimento gera o que a gente chama de ruído térmico, que é uma assinatura quântica da rotação da Terra. Isso daí também, esse ruído também pode ser audível ou não, dependendo do jeito que você vai fazer as medidas, tá? E a gente vê que toda estrela emite um ruído térmico, todo planeta, exoplaneta emite um ruído térmico, tá? E esse ruído térmico pode ser captado, entendido e tal, e explicado por essa formulinha babaca, bem simples, tá? Eu não lembro quem criou esse negócio aqui do KTB, mas também não vem ao caso. Bom, na realidade, então, quando a gente faz a amostragem, quantização e codificação, vou colocar o verdinho aqui para ficar na mesma cor. É que bonito. Tá? Dependendo da jogada, de quantos bits, qual a frequência de amostragem, etc., a gente vai ter uma resolução melhor ou maior no sinal. Só que isso depende da banda que eu vou transmitir. Mas beleza, a gente vai ver banda daqui para frente. O sistema, então, que eu crio na parte de amostragem, tá? Na realidade, ele já é um sinal digital, e como ele são pulsos, né, de amostragem, tá? Em função da amplitude, tá? Eu chamo esse sistema de PAN, tá? Que é uma modulação por amplitude de pulso. Ah, mas o que é modulação? Ah, exatamente o título dessa bodega aqui. Então, vamos aprender o que é modulação. Tá? Modulação nada mais é do que a modificação de um sinal, tá? Para ele ficar mais, vamos dizer assim, palatável, mais adequado ao meio de transmissão que você vai utilizar.
Então, vamos pensar assim. É... Vocês lembram que quando a gente viu a Ethernet, tá? Eu falei assim, então, Ethernet, tá? Você usa uma divisão de tempo, porque os bits são organizados, tem o sincronismo bonitinho, forma aqueles quadros, né? Mas na hora que ele vai ser aplicado no fio, lá na rede mesmo, a plaquinha de rede lá, ela vai modificar esse sinal, né? E vai gerar pulsos, não é assim? Tá? E esses pulsos, através do LLC e do MAC lá, né? Do Medium Access Control e do Logic Link Control no Ethernet, tá? Eles vão transformar a informação lá dos quadros Ethernet em informações elétricas. Lembra que eu falei isso? Pode ser mais 5 volts, menos 5 volts e tal. Então, essa transformação dos bits de 0 e 1 para uma informação elétrica para ser colocada no fio ou ótica para ser colocada na fibra ótica, tá? Esse processo é chamado de modulação, ou seja, é uma modificação no sinal básico, tá? Para você adequar ele à transmissão, tá? Então, quando alguém falar de modulação, tem vários tipos de modulação. Você entenda como sendo modificações necessárias no sinal básico que eu quero transmitir, para ele ficar mais adequado ao meu meio de transmissão, tá? Daí, se a gente lembrar do rádio, por exemplo, né, do rádio FM, né, tanto é que o tipo, o nome, né, da banda que a gente usa é de 88 a 108 MHz, né, chama faixa de frequências, que é destinado à transmissão de ondas eletromagnéticas, tá, do rádio, o rádio FM. Tá? E FM vem exatamente da metodologia utilizada para você acessar o canal. Olha só, canal, então, é o meio, né, entre o receptor e o transmissor. Tá? E olha que legal, se eu colocar no 88 MHz, eu estou usando o canal 88 MHz. Se eu colocar na frequência, por exemplo, de 89,9, eu estou colocando o canal 89,9 MHz, ou 103,2 MHz, ou sei lá, tem N canais. E o canal, o que é? Nada mais é do que uma faixa de frequência que eu uso para transmitir a música. Olha que interessante. Tá? São conceitos interessantes que a gente precisa entender. Tá? Em comunicação, o canal, né, que por vezes é designado de canal de comunicação, ele designa o meio usado para transportar uma mensagem do emissor ao receptor. No caso do FM, tá, tem N canais entre 88 MHz até 108 MHz. Não é assim? Tá. Só que assim, eu tenho que pegar o canal, né, o sinal básico, né, e tenho que modificar ele. Por quê? Porque assim, uma coisa a gente sabe, por experiência. Se eu pegar e gritar daqui de casa e esperar que vocês me ouçam aí em Americana, ou em Santa Bárbara, sei lá onde você está, Cosmópolis, você concorda comigo que não adianta eu gritar porque eu não vou conseguir, a minha voz não vai conseguir chegar aí? Por que minha voz não vai conseguir chegar aí? Porque o canal que a gente está usando é o ar, certo? A voz é uma vibração de partículas do ar. Então, se eu falo, você só me escuta em condições normais de temperatura e pressão, se você estiver numa sala, né, o seu ouvido, que é o aparelho receptor teu, estiver desentopido e você estiver prestando atenção, tá? E eu falar num volume
que eu consiga vibrar as moléculas de ar para que elas cheguem, essa vibração, né? Essas ondas sonoras cheguem no seu tímpano, lá no martelo, sei lá no que lá, tá? Na sua orelha, tá? E vai fazer com que o seu tímpano vibre. Daí você me escuta. Mas se tiver todo mundo falando junto com a gente já viu essa situação em sala de aula. Como a gente não é internet, né, não tem aquele esquema de se dois falar ao mesmo tempo, né, o protocolo derruba todo mundo, na sala de aula é uma bosta. Por quê? Porque daí eu vou ficar falando, vocês vão ficar escutando o quê? Ruído. Tá? Beleza. Então, ruídos à parte, a melhor maneira de eu me comunicar com vocês em sala de aula é falando. Tá? E vocês escutando. Tá? Beleza. Só que, se eu estiver aqui em Campinas e vocês estiverem em Americana, eu não vou conseguir falar alto o suficiente. Bom, se eu não consigo falar alto o suficiente para que vocês me escutem, eu preciso modificar esse sinal que é minha voz, tá? Através de um processo que nós chamamos de modulação, que adeque minha fala, tá? Para uma situação que é mais coerente, é uma situação que é mais, como que se diz, aceitável para um canal de voz, por exemplo, que é o ar. Tá? Então, o que, que eu faço? Eu poderia pegar o meu sinal e fazer uma FM dele, concorda? Que FM nada mais é do que modulação em frequência. A gente vai ver o que é isso, tá? O que é modulação em frequência. Porque tem vários tipos, tá? E essa modulação em frequência vai pegar a minha voz, tá? Vai alterar a minha voz, misturar com outros sinais, quaisquer aqui, tá? E vai transmitir para vocês em um dos canais entre 88 e 108 MHz. É isso que a modulação em frequência faz, tá? E é assim que começou, é assim que começou essa história toda, tá? Beleza. Então, é assim, se a minha modificação não é muito proeminente, essa modulação que eu estou fazendo não é uma modulação assim muito complexa, tá? Eu posso pegar o meu sinal direto da plaquinha de rede, por exemplo, e colocar no par trançado, tá? Que é essa própria codificação, vamos dizer assim, do sinal, tá? Ele consegue transmitir lá no Ethernet bonitinho e o receptor consegue receber. No FM, eu já tenho que fazer uma modificação um pouco mais complexa. Por quê? Porque eu vou misturar minha voz com um sinal um pouco mais complexo. Tá? Mas se eu quisesse fazer, por exemplo, em vez de mandar para vocês o sinal via rádio, eu posso mandar também o sinal via AM. Tá? O que é AM? É uma amplitude modulation. É uma modificação no sinal também. Tá? Só que eu vou mexer no meu sinal de voz, tá? Em vez de mexer nas frequências dele, eu vou mexer em amplitude. Tá? É um jeito. Ou eu posso fazer como eu estou fazendo agora. Eu pego tanto o meu sinal de voz quanto o vídeo, a minha câmera e o meu sistema, esse aparato incrível que eu tenho aqui no meu estúdio de gravação, tá? E eu digitalizo através daqueles três processos, né? Digitalizo a voz, digitalizo o vídeo, fazendo a amostragem, quantificação e codificação. Só que como é voz e vídeo, eu junto os dois, usando um processo de mistureba, aí eu vou misturar esses dois sinais. Vai ficar um monte de bit, tá? E eu vou jogar na internet. Poderia jogar
no FM e vocês receberem? Sim, poderia. Poderia socar eles no AM? Poderia, tá? Poderia tocar no Wi-Fi? Ah, poderia. São todas modulações, tá? Ou modificações que eu faço no meu sinal básico, analógico, por exemplo, para eu transmitir para vocês, tá? Qualquer sinal que é entregue diretamente ao canal, olha só, isso é importante também, sem sofrer nenhuma modificação expressiva. Vou colocar aqui, expressiva. Tá? Ou translação de frequência. O que é translação? Translação é você mudar a frequência. Tá? Olha só que interessante. A minha voz, a gente já viu que ela está na faixa de canal audível, né? Ou seja, a minha voz, as variações de frequências que eu faço no ar, estão compreendidas entre 20 Hz e 20 mil Hz. Não é assim? Que até onde o ouvido de um ser humano que acabou de nascer consegue escutar. Tá? Por quê? Conforme você vai ficando velho, que nem no meu caso, a faixa de frequências que o meu ouvido consegue perceber vai diminuindo, né? Por isso que quando você é velho, se a tua mulher gritar com você com aquela voz bem aguda, você não vai nem escutar o que ela está falando. Essa é a vantagem de você ser homem, né? Porque você vai perder a capacidade de escutar grito em altas frequências. Mas você também não escuta violino, não escuta uma série de outras coisas, tá? Que poderia ser bom para o seu ouvido. Tem até um teste que a gente faz de audiometria para ver até onde o seu ouvido escuta, né? O cachorro já escuta mais alto, o morcego escuta pra cacete, mas a gente está falando de homem. E a gente viu que a energia da voz para falar, tá? A gente não consegue falar que nem um violino. Só a minha mãe gritando, filho, né? Ou a minha mulher, ex-mulher gritando, tá? Que daí é aquela vozinha fina, chata pra caramba. Então, daquele pentelho do seu filho, que tem aquela vozinha fina de criança, e ele não consegue falar, ele começa a gritar com você, né? Porque ele acha que você está longe, aquela vozinha ardida, sabe? Então, essa é uma vozinha bem aguda, tá? Mas, mesmo essa voz aguda da criança, ela não passa de 3 kHz. 4 kHz, vamos dizer assim, tá? Ah, como que eu sei isso daí? É fácil, se você for aí no laboratório da FAM e colocar um gerador de áudio, tá? E colocar uma senoide de 4 kHz, você vai conseguir ouvir mais ou menos qual que é o tom, né? A frequência de 4 kHz no teu ouvido. Beleza. E a gente sabe também, pelos conceitos de eletromagnetismo, né, que se você colocar um microfone, uma voz, e ela passar por uma antena, né, em princípio, essa voz vai ser transformada numa onda magnética ou elétrica no fio, variável, né, porque a gente varia em frequência e em amplitude, e essa variação poderia, de uma certa maneira, provocar um campo magnético. Na realidade, produz. Se você pegar o microfone, ligar ele direto no fio, ele produz uma variação eletromagnética no fio. Esse campo eletromagnético é muito baixinho, é quase imperceptível. Mas, se o tamanho do fio tem a ver com o teu comprimento de onda, é o inverso da frequência, você consegue irradiar isso daí para o espaço. É assim que funciona a antena. Então, só que eu estou falando numa frequência muito baixa, 4 kHz até. Tá? E para eu ter uma antena para transmitir 4 kHz, por cálculo de antena, que vocês vão ver lá para frente ainda, vocês vão ver que precisava de uma antena de alguns quilômetros. Por quê? Porque eu vou ter que depender do comprimento de onda para fazer uma acoplagem muito bem feita entre a antena e o ar. Beleza. Mas não é isso que a gente está discutindo aqui. O que eu quero dizer é que para você transmitir a voz de um ser humano, então você tem que modificar e transladar a frequência, 4 kHz, misturando com uma frequência mais alta. Por exemplo, 88 MHz. Tá?
Então, essa transação de frequência, de uma certa maneira, a gente pode até entender como sendo um tipo de modulação, porque ele vai modificar a frequência da minha voz. Ele vai multiplicar com 88 MHz, por exemplo, pode multiplicar em frequência, pode multiplicar em amplitude, pior, pode multiplicar em fase, tá? E pode multiplicar ortogonalmente. Essa multiplicação pode ser de um sinal analógico por um sinal digital, de um sinal digital por um sinal analógico. Cara, ou seja, matematicamente, dá para você fazer horrores com isso daí. E é isso que os loucos que estudam essa porcaria aí de transmissão faz. É tudo retardado, não tem o que fazer, fica inventando esse negócio. Tá? E a gente, pô, para a gente cabe estudar, entender e tentar explicar para vocês. Né? O que é pior, né? Porque é que eu falo, né? Às vezes eu posso vir aqui colocar uma transformada de Fourier, eu nunca fiz isso. Por quê? Porque eu acho que se você entender a ferramenta, tá? Na matemática, e você entender o conceito aqui, você juntar o conceito à ferramenta, legal. Em PDS, infelizmente, os caras que estão fazendo PDS, eles sabem que está sendo osso. Né? Por quê? Porque a gente tem que entender o sinal, a gente tem que fazer os cálculos, a gente tem que entender como que isso daí se processa. Tá? Mas beleza. Então, a translação de frequência é você mudar a sua frequência base no canal de até 4 kHz por uma frequência mais alta. Tá? Pode ser em amplitude, em fase, tá? Ou seja, eu quero dizer que qualquer sinal entregue diretamente ao canal, sem ter essa translação, né, essa modulação, essa mudança, tá? É o que a gente chama de sinal de banda base. Tá? Ou baseband. Ou BB. Tá? Não é Banco do Brasil, não. É banda base. Por que eu estou falando isso? Porque se você for ler alguma coisa, pegar um livro, tá? O cara vai falar, imagine um canal, né, para você transmitir uma banda básica de trocentos canais, 80 canais. Então você precisa de uma largura de banda para transmitir isso. Tá? E não falei, nas modulações, claro, né? Conforme mais informação você coloca para ser transmitida, né, você vai precisando de mais canal, né? Então vai aumentando a banda, até no analógico. Quando eu falo banda, não é só bits por segundo, é em megahertz mesmo, né? Por isso que eu falei, a televisão, você precisa transmitir uma frequência máxima até 6 megahertz. Na aula passada eu falei, poxa, para transmitir até 6 megahertz, de 20 hertz a 6 megahertz, olha quanto você precisa de banda. No mínimo, o canal de televisão analógico é de 6 megahertz. Tá? O canal de FM é só 22,5 kHz, para vocês terem uma ideia. E dependendo do tipo de modulação, você pode diminuir essa banda ou aumentar essa banda. Né? Se você quiser transmitir uma orquestra sinfônica falando, você consegue, né, no FM, num canal aí de 22 kHz, você consegue transmitir. Tá? Mas se você quiser transmitir 880 pessoas falando junto, você não consegue 22 kHz, você precisa de uma banda maior. Tá? E daí vem aquele conceito de multiplexação. Tá? Bom, para a gente falar de multiplexação, que a gente já viu em circuitos digitais, a gente já entende digitalmente como que você multiplexa sinal, né? Você pega partezinhas de sinal e manda no mesmo canal, e lá na recepção você consegue separar. Vamos entender como que isso aconteceu antes, tá? Olha só, antigamente a gente não tinha nada digital, era tudo analógico, tá? Então, a gente também teve, né, as redes de telefonia lá, eles tiveram que inventar um negócio para fazer multiplexação, tá? Só que de uma maneira analógica. Por quê? Porque imagina assim, imagina uma ligação telefônica
de Americana para Campinas. Eu estou ocupando um canal telefônico, vocês concordam comigo? É um canal. Tá? Se eu falo até 4 kHz, então o canal vai ser de 0 a 4 kHz. Tá? E eu precisaria de um fio. Vamos imaginar assim, né? Eu tinha que fazer... Vamos imaginar da maneira mais imbecil que existe, né? Sem modulação, sem nada. Eu precisava pegar a minha voz, tá? Passar por um amplificador, concorda? Para ela ficar com uma tensão bem alta, porque eu ia ter que pôr essa tensão alta num par de fios, e esse par de fio ia vir no poste desde Americana até Campinas, tá? Obviamente, esse fio ia oferecer uma certa resistência. Então, eu tinha que pôr uma tensão altona lá, né? Para chegar numa tensão razoável que eu pudesse, pelo menos, excitar o meu alto-falante para escutar o que o cara da outra cidade estava falando. Não é assim? Ah, bonito. Tá? Só que daí é um fio de 40 quilômetros. Esse fio de 40 quilômetros, ele está como se fosse uma antena no poste, né? Aí tem um monte de intempéries, de negócio eletromagnético, tem o ruído térmico, tem ruídos externos, né? Será que eu ia conseguir ouvir alguém falando, né, em 4 kHz, né, a 40 quilômetros de distância? Não, não, obviamente que não. Tá? Então os caras tiveram que inventar outra maneira de fazer. Mas, independentemente dessa outra maneira de fazer, tá? Por exemplo, se eu quisesse falar da minha mesa de escritório para minha secretária, num par de fios, eu posso falar diretamente do microfone ali. Coloco o microfone, nem amplificadorzinho precisa, vai estar um microfone de letreto, talvez o sinal seja muito fraquinho, daí você amplifica um pouquinho ali, né, dá um ganho de 10, faz um amplificadorzinho ali, tá? Você aperta o botãozinho, a secretária que está na outra sala vai te atender do mesmo jeito e vai falar com você. Só que você está usando o canal para falar com ela. E se tivesse duas mesas de chefe e duas secretárias e só esse canal? Como que eu ia fazer? Ah, eu ia ter que juntar de alguma maneira esses dois canais. Tá? E mais, para falar de Americana Campinas, independentemente do tipo de canal que eu estou usando, você concorda que eu teria que falar mais gente? Porque ao mesmo tempo ia ter que ter um monte de gente falando ao mesmo tempo. Bom, a única técnica que a gente conhece, a tecnologia, né, que faz essa mistureba, é o que a gente chama de multiplex. Legal, multiplex, a gente já viu no analógico lá, circuitos digitais, a gente já viu como funciona no digital. Mas o multiplex analógico, né, a gente não tem ideia de como os caras fizeram. Então, vamos tentar entender, tá? Que a gente vai entender isso daqui legal. O que os caras fizeram? Eles representaram um canalzinho, tá? Por um triângulozinho desse daqui, que é uma faixa de frequências onde a minha voz cabe, tá? E a gente já viu que esse canal vai de 0, tá, a 4 kHz. Tá? Beleza. Ou seja, a banda dele é de 0 a 4. Tá? Só que isso daqui é um cara falando, né? O nego pensou assim, bom, e se eu pegar vários canaizinhos, e imagina eu colocar aqui, ó, uma frequência, sei lá, vou colocar aqui 12 kHz, tá? 12 kHz aqui. Olha só, eu tenho uma frequência de 12 kHz e tenho um canal de 0 a 4 kHz. Se eu fizer a soma frequência a frequência dessa minha informação verdinha com essa informação que é uma outra informação, é uma outra frequência, tá? Depois eu falo para vocês por que eu coloquei uma barrinha. Tá? Se eu fizer isso daqui, você concorda que ponto a ponto aqui,
eu posso somar o meu sinal que está aqui, somar mesmo, misturar com esse sinal de 12 kHz. Posso misturar, somar, né? Somar sinais. Tá? Essa soma de sinais ou multiplicação de sinais, o que eu estou fazendo com o meu sinal verdinho aqui? Eu estou modificando ele, tá bom? Estou modificando ele. Como que eu estou modificando? Sei lá, eu estou somando frequência a frequência do que eu estou falando aqui, no tempo, né, real que isso está acontecendo, com uma frequência fixa de 12 kHz. Então, eu vou ter 4 kHz mais 12 kHz, vou ter 3,9 kHz mais 12 kHz, vou ter 3,8 kHz mais 12 kHz, vou ter isso daí, beleza? Se eu formar isso daqui um pacotinho, tá? Pacotão, tá? Olha só. Se eu formar esse pacotão, aham, aham, eu vou agrupar esse negócio aqui para ficar legal, tá? Esse pacotão, fizer assim, ó. Eu vou desenhar fora do PowerPoint. Emissor, receptor, canal, tá? Se eu pegar isso daqui, ó, e colocar no canal, ele vai vir no fio, essa mistureba toda que eu fiz vai vir no fio e vai chegar aqui, tá? Se eu tiver um jeito de retirar ou subtrair, tá? Se eu fiz uma multiplicação, eu vou dividir. Se eu fiz uma soma, eu vou subtrair. Subtrair o quê? Só um sinalzinho, outro sinal, tá? De 12 kHz. O que eu vou ter na minha recepção? Vai, é, estilo, estiloso, mas isso daqui não é o estilo que eu queria. Eu queria a grossura. Tá? Vocês entenderam então o que eu fiz? Ó? Eu peguei o sinal, que era um triangulinho desse daqui, aqui, tá? Daí, para transmitir, em vez de eu transmitir ele direto aqui, que dava para transmitir, imaginando que essa é a minha mesa e essa é a mesa da minha secretária, e eu vi que eu queria falar. Eu fiz diferente, eu peguei esse sinal, simplesmente eu somei ele aqui com uma frequência de 12 kHz, ponto a ponto, né? No momento que ele está acontecendo, eu estou somando. Daí eu peguei esse breguetes aqui, está tudo misturado, coloquei no canal. Ele vai vir aqui para a secretária, não vai? Então, se eu tivesse um jeito de gerar uma frequência igualzinha a essa aqui de 12 kHz, pegasse esse pacote e subtraísse dela, o que eu obteria aqui? Tadá! O canal. Concorda comigo? Firme. Beleza, é isso que acontece. Agora imagina assim, no meu caso, ou no caso que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu tenho dois chefes, um azul, um verde, tá bom? Portanto, dois caras que querem falar ao mesmo tempo. Tá?
só que eu tenho só um canal. Opa! Esse é aquele conceito que a gente já discutiu de multiplexação lá em circuitos digitais. Tá? Não lembro muito bem, César, mas tudo bem. Se não lembra, vai lá e estuda de novo, não tem problema nenhum. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou colocando dois caras para falar com duas mulheres no mesmo canal. Tá? Se eu colocar esses dois caras aqui, misturado, do jeito que está, eu vou misturar as frequências, na hora que chega aqui, vai chegar esses dois misturados para esse e esses dois misturados para esse. É a mesma coisa que duas pessoas estão falando junto, um do seu ouvido direito, outro no seu ouvido esquerdo, e você recebendo essas duas informações ao mesmo tempo. Você acha que o seu cérebro vai conseguir discernir quem é quem? Pô, se você tiver um controle budístico, né, você até consegue. Você isola o cara que está falando babaquice e fica prestando atenção no cara que está falando o que você quer entender. Tá? Mas se isso acontecer para mais canais, né, mais pessoas, imagina assim, cara, agora eu tenho três. Opa, esse é o triângulo. Triângulo. Tá? Agora eu tenho três cara falando, tá? No mesmo canal. Como que vai acontecer se eu misturar três? Agora você imagina, você só tem dois ouvidos. Um cara falando no seu esquerdo, um cara falando no seu direito e outro falando na tua nuca. Olha que gostoso. Como que você vai entender os três falando ao mesmo tempo? Não tem jeito. Daí você tem que se preocupar no que mais te dá prazer, certo? Mas vai ser um deles só. Mas mesmo assim, você vai continuar escutando os outros. Então, o que os caras inventaram? Olha só. Vamos fazer assim, então. Se eu pegar esse cara, misturar com uma frequência de 12 kHz, pegar esse cara, misturar com uma frequência de, sei lá, 16 kHz. kHz. E pegar esse outro cara aqui e misturar com 20 kHz. Portanto, 20, vou pegar a laranjinha, tá? Olha só, você concorda comigo que se eu fizer isso daqui, na hora que eu alinhar isso para colocar no canal, eu vou ter uma sequência de canais, de pessoas falando, cada um deles misturado com uma frequência diferente? Sim. Deixa eu agrupar esse. Tá? Agrupar esse. E agrupar esse. Ó, gente, juro para vocês, eu estou tentando explicar da maneira mais fácil que eu consigo, tá? Olha só, se eu pegar esses carinhas aqui, ó, tá? Cada um tá com uma frequencinha aqui, né? Transladado, tá? Se eu pegar isso daqui e vier aqui, pum, colocar no mesmo canal, o que vai acontecer? Vai chegar todo mundo aqui, né? Bom, mas a chave do problema está aqui. Se eu pegar uma frequência vermelhinha, tá? E subtrair, o que vai acontecer aqui? Eu só vou conseguir receber a informação que está nesse bloquinho. E as outras? As outras ficam lá no fio. Ninguém está trabalhando com elas. Da mesma maneira que na rádio FM, quando eu sintonizo um canal 88, eu não consigo escutar quem está falando no 89. É exatamente por isso. Ou seja, esse processo aqui, que você conhece, porque você sintoniza um canal de rádio, você sintoniza um canal de televisão, né? É assim que funciona. Olha que interessante. Então, o cara usou
a tecnologia que ele já conhecia para juntar uma porrada de canal e fazer todo mundo ser transmitido, ou seja, mais canais no mesmo meio, tá? Só que, obviamente, né, mais canais no mesmo meio, o que aconteceu com nós? A gente aumentou a banda, né? Porque antes, a minha banda era só de um canal, de 0 a 4. Só que quando eu fiz isso, eu estou transmitindo de 0 a 4, mais 0 a 4, mais 0 a 4. Então, se eu fosse somar aqui, seria 4, 8, 12. Eu preciso de uma banda de 12 kHz para transmitir esses três canaizinhos. Tá? Bom, isso daí nada mais é do que uma multiplexação. Tá? E do jeito que eu fiz aqui, é uma multiplexação por frequências, porque eu estou misturando frequências diferentes. Tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de Frequency Division Multiplex. Ah, aqui está aqui, eu já escrevi aqui. FDM. Vocês veem que essa técnica, ela é diferente da técnica dos pacotinhos da Ethernet. Vocês concordam comigo? Sim, concordamos. Então, significa dizer, ó, eu vou salvar e vou deixar os negocinhos aqui em cima que talvez a gente use eles para explicar depois. Tá? Olha que legal. Esse tipo de multiplex analógico, usando frequências, a gente chama de Frequency Division Multiplex, porque é uma multiplexação por divisão de frequência. Já vamos para o intervalo, tá? E lá, quando eu tivesse lá nos circuitos digitais, não foi assim que o professor me ensinou. Ele falou que o multiplex digital, né, era que eu não sei nem se eu tenho essa forma de onda aqui, essa forma de caixinha aqui. Tenho, é um trapézio. Olha que bonitinho. O que o cara ensinou pra gente? Ele ensinou que era um negócio assim, tá? Onde eu tinha várias entradas, né? Vários sinais digitais, bits, e o caralho é 4, que entravam aqui, né? Canal 1, canal 2, canal 3, tá? Canal 4, tá? E eu tinha aqui um negócio de controle, tá? E fazia o quê? Que em cada tempo, na minha saidinha aqui, tá? Essa saída aqui, que é o meu canal, em cada tempo eu selecionava uma das entradas. Então, 00 eu selecionava esse. Tá? Se eu fosse colocar um canal aqui, não vamos misturar, tá? Porque essa nomenclatura de desenho que eu estou usando é de canal analógico, mas só para vocês entenderem como que fica. Tá? Ó, então, no 00 eu mando esse cara aqui, certo? No 01, que é um tempo depois, eu mando o carinha de baixo. Eu não estou conseguindo trazer para cá. Né? Que eu vou até mexer, mudar de cor. Tá? Então, assim, no 01 vai 1, no 02 vai 2, outro, no 10 vai esse cara aqui, que pode ser o azulzinho, tá? E no 11 vai esse o cara, ou seja, aqui eu estou fazendo também uma multiplexação, só que essa multiplexação que eu estou fazendo no circuito digital desse jeito, eu estou usando o que eu chamo de TDM, que é um Time Division. Posso fazer Time Division multiplex com sinal analógico também, igual fazia com digital? Pode. 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 Você pode fazer tanto FDM, que são técnicas de acesso ao meio. Beleza? Moçada, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação por aqui, tá?
Putz, já foi 1h30 de aula, caraca. Então, vamos para um intervalinho aí de uns 15 minutos? O que vocês acham? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Pô, só tem 16. Tem gente que desistiu, né, do curso, né? A Tainá escreveu não às 19h47. Como eu não estava lendo, eu pressuponho que ela não quer que a gente vá para o intervalo, né? Então, vamos continuar a pedido da Tainá. Estou brincando, gente, estou brincando. Deixa eu parar o compartilhamento aqui, tá? Vamos parar essa aula, eu vou parar de gravar essa aula aqui, e depois eu faço a outra aula para ficar com mais conteúdo no meu canal, daí eu vou ter mais likes, mais joinhas, todo mundo entrando, dando like, né? Que um dia, quando eu tiver os meus 2 milhões de assinantes, eu vou parar de trabalhar de dar aula e vou só no Facebook, só no Twitter, só no YouTube e no que eles vierem inventar, e vou ficar milionário, né? O Gustavo até saiu, ele nem quis ouvir o que eu falei. Falou, gente. Até a próxima aula, então. A gente continua de onde eu parei, tá bom? Eu vou trocar de camisa para fazer de conta que é outra aula. Valeu!